Então, eu vou estar falando um pouco sobre essa questão da live aqui, né? O pessoal não deixa nunca eu subir nas lives. A questão da homossexualidade. O cristão não entende nem o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito porque elas se discernem espiritualmente. Então, tipo, que você pregar algo para uma pessoa, ela não sobre a Bíblia, ela não vai fazer ideia de que aquilo tem sentido. E lembrando que o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, ele que nos convence da verdade, né? Então, tipo assim, a palavra de Deus, ela tem poder de santificar o homem, porque Jesus disse na oração dele: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas esse processo de conversão de uma pessoa até que ela possa ter uma aceitação e entendimento da gravidade dos seus próprios pecados, tá? E as pessoas gostam de falar só da questão da homossexualidade, mas o ser humano tem muitas questões a serem resolvidas que só Deus pode fazer. O próprio Espírito Santo intercede pelas fraquezas, né, do homem, que são muitas. Então começam com uma certa pregação e não se dão conta da responsabilidade dessa mensagem. Porque uma coisa era Paulo pregar para os homossexuais romanos que não sofriam nenhum tipo de represália. Outra coisa é a religião ficar batendo numa tecla que pode causar intolerância, né? E nós vemos que esse pessoal sofre muita intolerância. Não tem nem sequer as questões aí de brigas entre banheiro, entre um monte de coisas num país laico onde todo mundo teria que ter seu direito, onde que aquelas pessoas deveriam ter o seu próprio banheiro. Os cristãos não têm sensibilidade para entender que lá aquela minoria sofre represálias que uma pessoa não sofre. É muito fácil você ficar no conforto aqui do sofá da sua casa discutindo questões que não vão afetar a sua vida. Então, nós estamos falando de uma questão que vai afetar a vida da pessoa. E quando a gente se posiciona assim, dá a impressão que a gente não é cristão. Quando a gente se posiciona em relação ao amor ao próximo, porque, tipo assim, Deus não vai obrigar uma pessoa a deixar de ser homossexual. Ele não vai fazer nenhuma obrigação nesse sentido. Tudo na vida do cristão, tudo na vida da pessoa é decisão própria. E essas decisões são tomadas a partir do quê? Da influência do Espírito Santo. Jesus fala: ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então Jesus dividiu a categoria entre os que são nascidos da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Ele está falando de naturezas. Quem está na natureza adâmica está vivendo sobre a carne. Agora, como que se sai dessa natureza? O homem não consegue. Aqui, como foi perguntado a Paulo, né? Como foi perguntado por Pedro, quem pode ser salvo? O homem é impossível. A Bíblia fala que Satanás é valente que guarda armado seus despojos. Ou seja, há uma barreira espiritual maligna atrapalhando as pessoas de receberem essa comunicação celestial. Ponto. Paulo diz que Satanás cega os entendimentos dos incrédulos para que não enxergue a luz que há em Cristo. Os incrédulos são aqueles que estão fora da fé. Então Satanás se coloca como opositor espiritual nessa coisa. Colossenses 1,13 diz que Deus nos tira do império das trevas, nos transporta para o reino do Filho, nos sela com o selo do Espírito Santo e nos torna propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, todo esse processo o cristão parece que não raciocina. Por que existe essa necessidade dessa proteção, desse selo? É porque ele nos tirou de uma obra, né, onde estávamos sendo dominados pelas trevas, devido ao pecado adâmico, né, e nos colocou no Espírito. Algumas pessoas até falam assim: não aceitamos pastoras, né, que é um assunto até fora do tema, só para mim não esquecer. Porque na igreja, Paulo fala que a mulher tem que ficar calada e tal. Tudo aquilo é consequência de Eva, o erro lá que Eva comete no paraíso, que a Bíblia fala o quê? Que o homem passaria a governar ela. Só que Jesus quebra essa aliança. O homem já não governa mais a mulher porque foi quebrado isso. Jesus, ele quebra essa maldição adâmica. Entende? Nós somos agora propriedade exclusiva de Deus. O Espírito Santo ele atua tanto em homens como em mulheres. Então por isso que eu digo que mulher pode sim ser uma pastora. Ponto, penso eu.
Além de nós não estarmos ligados às tradições judaicas. Então, as pregações de Paulo estão ligadas a uma questão judaica, não gentílica. Então, voltando para essa questão aqui da homossexualidade. O homossexual, ele nasce homossexual, ele se torna... Imagina você heterossexual, você tem capacidade de dizer que amanhã você vai se tornar um homossexual? Ou que hoje mesmo você vai estar desejando alguém do mesmo sexo? Então não é uma atribuição que ela parte da sua vontade. Ela não faz parte do seu querer, tá? Porque um heterossexual não... já que a gente está falando de que uma pessoa é homem, né? Quando ela se sente mulher, a gente está falando que ela é homem, tem atributos de homem, tem corpo de homem, mas ela sente um desejo diferente. Então, o querer dela é diferente de uma pessoa heterossexual, como uma pessoa diferente. Então, a gente não pode dizer que ela determinou viver daquela forma. Entende? Então, ela simplesmente aquilo é um desejo que há nela, que ela não sabe reprimir, que pode ser que o Espírito Santo faça a transformação, porque a Bíblia fala que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas e passaram, que tudo se fez novo, e que também não adianta você bater de frente com isso, porque você tem que pregar o evangelho do reino, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Todo mundo que encontrou Jesus se tornou nova criatura, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se você está considerando que aquilo é pecado, o Espírito Santo vai saber fazer a obra. Mas o cristão quer se posicionar de uma forma que você não vê os cristãos se posicionando. Você vê os cristãos pregando entre eles, né, a mensagem da fé, vivendo a fé, e a cada dia eram acrescentadas mais pessoas que queriam viver da fé. Ou seja, eles não iam para o mundo para enfrentar o mundo, né? Eles simplesmente faziam a pregação, as pessoas que vinham, como Jesus fala, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então, se a pessoa que sentia vontade de vir e receber a mensagem, que mensagem é? Que existe um Salvador, que existe um Espírito Santo que intercede pelas fraquezas daquela pessoa, que existe um homem que morreu na cruz. A partir da atuação do Espírito Santo, que você é tirado do império das trevas, aí sim você está limpo, né, para que possa o Espírito Santo atuar na vida da pessoa. Sabe, o cristão parece que acha que é a obrigação dele salvar aquela vida e se coloca numa posição como se os outros pecados não tivessem importância nenhuma. Porque no meio da igreja mesmo tem adúlteros, tem uma série de coisas. A maior repreensão de Paulo na época dele foi de um homem que teve relação com a sua própria madrasta. Então, tipo assim, parece que focaram só numa coisa, porque isso dá visualizações, isso dá notoriedade. E quando você percebe, o ser humano não está em busca realmente de resolver o problema de conhecimento, ele está em busca de ganhar notoriedade sobre os fatos. Isso é muito ridículo, tá? O cristão que faz isso é ridículo. Eu vou colocar temas aqui que são os temas que mais ofendem a humanidade, mas eu não quero a resposta para isso. Por exemplo, dom de língua são idiomas. O cara afirma que o dom de língua é idioma. As pessoas aqui da live afirmam. Como que vai ser idioma que se você tem que orar para que se interprete aquilo? Que Paulo fala que é o menor dos dons, que quando se ora para se interpretar, ele se torna igual ao dom de profecia. Está se falando de dons. O fato de as pessoas ouvirem cada pessoa na sua própria língua é que houve uma tradução simultânea, um poder do Espírito Santo que fez eles entender o que estava sendo dito. Eles receberam o dom de compreensão do que estava sendo dito. Tanto que eles afirmam assim, como nós ouvimos eles falando nossa língua materna, as grandezas de Deus, ou seja, aqueles homens que estavam orando em línguas, não faziam ideia do que estavam falando. Eram gentios. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Eles não faziam porque não havia dom de interpretação. Eles não estavam falando inglês. Eles estavam falando em uma língua celeste, uma língua que é um dom. Senão não seria dom. Se for uma língua humana, sabe? A Bíblia mesmo fala que o homem natural o homem não sabe orar como convém. O homem não sabe orar como convém. Como é que ele saberia orar em um idioma, ainda que fosse, seria um idioma dado para que Deus precisaria usar outro idioma para que buscasse a ele? Aqui um idioma terreno, né? Para que se buscasse a ele, se ele pode fazer com que o homem ore em uma língua celestial, possivelmente.
uma língua que só no céu, como Paulo diz, fui ao céu ouvir coisas inefáveis. Vi e ouvi coisas inefáveis que não é lícito a um homem conhecer. Então é tudo totalmente diferente, tá? Sabemos que quem dividiu as línguas aqui na Terra foi o próprio Deus. Ele que criou todos esses idiomas, tá? Essas compreensões. Ele separou os povos e os povos, né, foram conduzidos a criarem idiomas conforme a história. E todo idioma vem como vertente de outros idiomas, né? Do latim, do grego. É totalmente diferente do dom. Porque, tipo assim, imagina, eu vou orar para que interprete, aí cai o manual do CCIE na minha mente para mim poder orar em inglês. E o cara que fica lá no curso lá a vida toda não aprende, mas eu vou receber o dom de orar, de falar inglês. Você não vê, porque se fosse uma coisa que o dom é uma capacidade que é dada. Tem gente que diz que tem sempre, tem gente que diz uma vez ou outra tem. Por que necessariamente teria que ser uma língua humana? Por que não pode ser uma língua espiritual? Qual é a dificuldade das pessoas entenderem isso? Tá? Então, se vem de Deus, é diferente. Se orar para se interpretar, se torna maior do que o dom de profecia. Aí o cara vai interpretar. Se ele interpretasse em inglês, ele saberia falar inglês. Depois que ele recebesse o dom, se ele fosse qualquer língua humana, ele saberia, pelo menos, dominar uma parte daquela língua, porque ele está tendo o dom de interpretação. Como é que ele não sai falando essa língua? Uma que se diz humana. Então você vê que tem um contraditório aí. Então você tem um monte de questões. Aí para que eu vou pegar batismo de bebê não é bíblico? Para que eu vou entrar numa área católica que não faz diferença alguma? Eu acho até bonitinho a pessoa levar a criança para ser consagrada numa igreja, para receber uma oração. É o que os cristãos fazem, os evangélicos fazem a vida toda. E ali se faz um batismo inconsciente, mas pela oração daquelas pessoas já não tem uma contribuição? As pessoas não acreditam no poder da fé? Então a pessoa leva lá o bebê, se na igreja católica é um batismo, quando essa pessoa crescer, ela vai saber que existe uma necessidade de se batizar, porque é um batismo consciente, entende? E outra coisa, ser molhado na água não significa, não significa que Deus vai deixar de atuar na sua vida por conta desse desconhecimento seu lá atrás. Batismo de bebê não existe, não é bíblico. Você acha que Deus vai se prender a isso para poder te mostrar o caminho? Quando Jesus curou a mulher do fluxo, quem falou para ela que tocar na orla de Jesus curava? Sabe? Tipo assim, Deus consegue ensinar coisas às pessoas, mesmo que suas doutrinas e pensamentos sejam errados. Então, tipo assim, para que eu vou entrar no método de discutir com a religião um tema que para eles já tem uma liturgia? É simplesmente deixa eles fazerem a prática da forma deles. E nós fazemos da forma que achamos certo. Porque se a gente quiser colocar para as pessoas das outras religiões o nosso certo, a gente já está agindo errado. Sabe? Não é uma imposição. A gente prega e as pessoas que se adaptam aos conceitos que nós pregamos se aproximam de nós. E as que não se adaptam estão livres para irem e virem. Sabe? As religiões parecem que querem criar uma espécie de monopólio, onde a gente está certo e os outros estão errados. E aí quando você vem para essa questão de estar certo, você vê muita coisa errada que eles não querem consertar, né? As pessoas não querem consertar, mas querem consertar o dos outros. E Jesus falou bem claro, quando você antes de tirar o argueiro do olho do teu irmão, tira a trave que existe no seu. Parece que quando Jesus fala isso, é que quando a pessoa está muito interessada em tirar o argueiro do olho do irmão, é porque existe de fato uma cegueira nela mesma. Porque o cristão não estaria com esse pensamento. Porque não cabe ao ser humano tirar o argueiro dos olhos das pessoas. Cabe à pregação da fé fazer isso.
Cabe ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não cabe a nós. O que cabe a nós é pregar a Cristo, falar de Jesus Cristo, falar de um Salvador, falar de arrependimento de pecados, sim. Mas você não precisa dizer para a pessoa o que é pecado ou não, porque cada pessoa tem a sua concepção do que é pecado. Existem pessoas que não fazem ideia do que suas práticas são pecaminosas. Quem vai esclarecer isso é o Espírito Santo. É de fé em fé, Ele que nos conduz em toda a verdade, sabe? Você acha que Jesus entrou na casa de Zaqueu e já saiu falando dos problemas, dos erros dele? Não. Um simples momento que Jesus passou com Zaqueu, uma amizade, né? Uma conversa, sabe? Um apontamento de que a sua personalidade, a personalidade de Jesus como uma expressão exata de Deus, porque eu fico revoltado quando as pessoas conseguem ver algum erro em Deus, mas não conseguem ver em Jesus. É como se Jesus fosse maior do que Deus, sabe? Então, tipo assim, se Jesus é a expressão exata de Deus e a figura de Jesus é boa, você imagina de Deus, que é maior do que ele, como ele mesmo disse, sabe? Então, Jesus não é Deus. Tem gente que fala isso. Como não? Existem várias declarações bíblicas apontando Jesus como Deus. Tá? O Hebreus fala, o Hebreus 1:8, o teu trono, ó Deus, é eterno. Falando acerca do Filho. O teu trono, ó Deus. Então, tipo assim, Jesus é Deus Filho, sim. Tem gente que fala que não, mas a gente não vai entrar nesse mérito. A Bíblia fala que Deus sujeitou todas as coisas perto de Jesus, mas isso exclui o próprio Pai. Paulo fala isso. Paulo fala aos Filipenses, né? Ele fala que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus fala que ele cumpriu a missão e se assentou no trono junto com Deus. E ele promete que um dia nós nos assentaremos junto com ele. Sabe? Então ele se assentou no trono de Deus. Junto com Deus, lógico. Então, está à direita de Deus no mesmo trono. Está entronizado. Tá? Mas Jesus não é Deus. Cara, você pensar dessa forma não teria importância nenhuma. A Bíblia fala que há um só Deus e um só Senhor. Tá? Então, e a Bíblia fala bem clara que aquele que honra o Pai deve honrar o Filho. Quem não honra o Filho não honra o Pai. Que a vontade de Deus é que todos honrem ao Filho como se honra o Pai. Está escrito. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Elas só conseguem entender o seu achismo. Sabe? Ficar com aquilo na mente. Então, sempre tem que ter a ideia de que Jesus é a expressão exata de Deus e sempre diz que Deus é amor. Se alguém está acusando Deus de alguma falta de amor, é porque não compreende. A loucura de Deus é mais sábia que o homem. A pessoa não compreende a finalidade. Deus, ele conhece todas as finalidades. Mas Deus mandou fazer isso aqui para aquela pessoa, porque mandou destruir aqueles povos todos e matar todo mundo. Aí você pega e Deus conhece lá na frente, né? Se Deus deixa aquela criança viver, tá? Porque ele pode muito bem levar aquela alma sem dor, sem nada, levar para a presença dele e ponto. Enfim, ele é o todo da vida, ele é o todo da eternidade, ele pode. Aí deixa aquela alma viva. Aquela alma se torna um cara ruim no futuro, como nós já tivemos aí um que acabou com os judeus, né? Por quê? Porque foi criado em um povo, sofreu preconceitos. Imagina um povo que era inimigo ali, vamos supor um povo da Síria destruído, aí pega aquelas crianças e vão ser criadas com judeus. Essas crianças vão sofrer inúmeras situações. E elas vão crescer revoltadas, e elas vão cometer atos que vão prejudicar lá na frente outras vidas. Então, a sabedoria de Deus, nunca questione a sabedoria de Deus, porque é muito além da nossa. Se Deus está fazendo aqui, tirando da vida daqui, é porque tem um propósito nisso. E para Deus, tipo assim, a pessoa sofreu um acidente, onde estava Deus aqui? Deus está além disso, gente. Todo mundo, como Davi sabia bem claro, ele fala, eu vou pelo caminho de todo homem. Todo homem vai pelo caminho igual da morte. Não importa como se foi, o importante é o que vem depois disso. Porque as coisas que Deus tem preparado são muito maiores.
E está se falando de transformar um ser feito do pó da terra e sua descendência em criaturas filhas de Deus por adoção, que serão eternamente felizes. Se você estivesse no céu como um anjo, talvez, e fosse te dado essa missão, você acha que alguns anjos lá não escolheriam se tornar humanos para depois se tornarem filhos? Eu acredito que muitos se tornariam. Então Deus nos colocou numa condição que a gente não faz ideia do tamanho disso. E Paulo fala, e considerei tudo como esterco para alcançar isso, como sendo a coisa mais importante do universo. Paulo que se absteu da vida toda, e ele diz que não tem como comparar com as coisas que há de vir. E olha que ele é um homem que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não é lícito ao homem. Ou seja, não tem comparação. A gente está recebendo uma informação de que não tem como comparar essa vida limitada de até 100 anos com uma vida eterna de felicidade, de presença de Deus, de coisas que fazem sentido. O homem passa a vida toda aqui para descobrir uma estrela, uma coisa que outros vão estudar, que não vai chegar muito longe, só vai ser uma novidade, vai chegar muito. Você vai ter a presença do Criador de todas essas coisas eternamente. Então não tem como fazer uma comparação. Então existe um preço, né? Para que você alcance isso, existe a vida, né? Quem quer seguir após Cristo, né? Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar um lugar. E a nossa morada está no céu, de onde veio o Salvador, tá? Eu sempre acreditei que vamos morar no céu. Ah, mas nós não veremos a Deus, veremos a Jesus. Eu me conformaria muito bem, e não, mesmo que eu não visse a Deus, mas só se visse Jesus glorificado, estando vivendo com Ele, eu já estaria conformado. Mas a vontade de Jesus é que eu acredito que outras pessoas possam ver o Pai, porque no momento só Ele tem essa atribuição de ver a Deus face a face. Os próprios serafins, né, tampam os olhos. E Ele, para que nós vamos ganhar um corpo incorruptível? Para ter essa condição, talvez, né, de ter uma morada celestial e de estar com Deus. Ah, mas a nossa morada é aqui na Terra. Mas nós vamos estar ali. Vamos supor que mesmo que a morada fosse aqui na Terra, desceu do céu, pousou aqui, é uma novos céus e nova terra, diz a Bíblia. Mas a gente vai ficar preso aqui, fixado aqui, nesse planeta? Pelo que eu sei, os elementos do céu se desfarão, né? Pelo que eu sei, os céus e a terra serão destruídos. Estão entesourados para o fogo. Mas mesmo que fosse preservada a terra aqui para sempre, mesmo que fosse essa preservação, você acha que nós, com um corpo glorioso, nós reinando com Cristo, nós vamos estar limitados a isso aqui? Será que estaríamos limitados a isso aqui? Nós não sabemos a continuidade do que Deus vai fazer depois, mas limitados quanto a esse plano aqui nós não estaremos. Que Jesus atravessava a parede. Jesus aparecia aqui mesmo depois de ressurreto e depois sumia. Entende? Então, parece que o ser humano está se condicionando a uma condição medíocre de limitação, de que a gente vai continuar aqui vivendo, plantando, comendo, e não precisa ter um corpo glorioso. Quando Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar lugar, você acha que essa morada é uma morada física? Jesus, depois de ressurreto, veio aqui, comeu peixe, né? Talvez não tenha necessidade de fome, mas possa sentir o sabor, possa compartilhar um prazer humano, mesmo não tendo necessidade de fome. Pode sentir um pouco de fome, porque não é ruim sentir um pouco de fome e se alimentar. O ruim é você passar fome. Então nós não fazemos ideia de como é essa condição, mas que vão sempre ter a suficiência em tudo, coisa que aqui na Terra muita gente não tem.